Olá, vamos continuar aqui o nosso curso. Na última aula nós falamos sobre listas e links. Nós fizemos aqui essa lista e transformamos cada elemento dela em um link. Nós fizemos aqui também dois links com essas imagens para simular aqui links de redes sociais. Por enquanto a gente usou a página do Google como exemplo, mas a gente poderia usar qualquer endereço da internet no href aqui desses links. Nós falamos também sobre vídeos e imagens, falamos sobre alguns elementos de conteúdo, título, subtítulo, ou melhor, H1, H2, P, e tem muito elemento HTML para a gente falar ainda, mas vamos falar agora, vamos parar um pouquinho com os elementos HTML e vamos falar um pouco sobre estilos. Se a gente olhar aqui a página da notícia original, a gente vai ver que ela é bem diferente do que temos aqui. O que nós temos aqui é uma coisa bem bruta. Mas, na verdade, para a gente chegar nesse resultado não falta muita coisa, é só adicionar um pouquinho de estilo que a gente consegue chegar num resultado bem próximo a esse aqui. Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos lá para o Sublime Text. Eu vou ensinar agora 3 formas de adicionar estilo aqui à nossa página. Vamos começar pela menos recomendável. A menos recomendável é o Inline Style, que é feito dentro de cada elemento. Então nós temos aqui o H1. Nós podemos começar um atributo chamado Style, igual, e entre aspas a gente vai listar uma série de propriedades e valores. Então são essas propriedades CSS que definem o estilo. Por exemplo, font size. A propriedade font size, ela muda o tamanho da fonte, né? O tamanho da letra. Então a gente coloca a propriedade, 2 pontos e o valor que nós queremos. Em termos de font size, tem várias unidades de medida que a gente pode usar, sendo que a mais comum é o pixel, né, que é px. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 70 pixels, 70 px. Vou salvar, vamos voltar lá e recarregar, e agora a gente já ficou com a letra bem maior aqui. Se você quiser listar outras propriedades, basta separar com ponto vírgula. Então vou colocar aqui, por exemplo, color. Vamos colocar aqui só para testar, blue. Recarregar e a gente já conseguiu trocar essa cor aqui para azul. Eu ainda vou falar sobre cores com mais detalhes, por enquanto vamos só entender como é que a gente adiciona estilo. Então a gente já aprendeu a forma de adicionar o inline style, que é via o atributo style dentro do elemento. Essa forma não é recomendável. Primeiro porque mistura o CSS com HTML, o que não é muito legal. Fica um pouco mais difícil de entender aqui a estrutura da página. Imagina que nós tivéssemos estilo em todos esses elementos, ia ficar um pouco confuso aqui. Segundo que se você pegar um elemento como o P, por exemplo, que se repete várias vezes na página, se eu fizesse isso aqui, eu ia ter que adicionar um style para esse P, depois colar, adicionar para esse P de baixo e fazer isso para todos os P's da minha página. Se depois eu quisesse mudar alguma coisa, como o tamanho, a cor ou qualquer outro estilo, eu ia ter que alterar e depois fazer a mesma coisa, copiar e colar para todos os outros. Então essa forma de fazer, ela não é nem um pouco eficiente. A gente vai usar o inline style com exceções. Existem alguns casos em que vale a pena fazer isso, mas são pouquíssimos casos. Vamos aprender então uma forma um pouco mais eficiente de fazer isso aqui. Então nós temos aqui o inline style, que é por meio do atributo, e nós podemos usar também o internal style, que é por meio do elemento style aqui dentro do head. Então eu vou abrir aqui o elemento style. O Sublime Text já completou aqui para mim o atributo type, text/css. Então esse elemento começa aqui e ele termina aqui. Vamos pular então algumas linhas aqui no meio para a gente colocar o nosso CSS. O CSS aqui dentro ele vai funcionar da mesma maneira. Nós temos que listar as propriedades e os valores. Só que como isso aqui é global para a página, primeiro a gente tem que colocar o nome do elemento que a gente quer selecionar. Nesse caso aqui, para os elementos HTML, basta a gente colocar o nome deles aqui. A gente vai ver depois que para classes e para IDs é um pouquinho diferente, mas isso é assunto para uma próxima aula. Então vamos abrir e fechar chaves dessa maneira. E aqui dentro, agora sim, a gente pode listar as propriedades e os valores. Então já vou apertar Ctrl X aqui para recortar isso e vou colar aqui dentro. Então ponto vírgula, aqui a gente usa ponto vírgula no último também, e uma convenção importante é usar uma propriedade por linha. Você nunca escreve CSS com todas as propriedades seguidas, que depois vai ficar super difícil de ler. Então, uma propriedade em cada linha.
Feito isso aqui, podemos apagar já esse atributo style. Vamos mudar alguma coisa aqui só para testar se funcionou mesmo. Vamos colocar purple, salvar. Vamos ver o que aconteceu. Então agora a gente viu que já funcionou. E se a gente voltar lá, vamos testar o elemento P, que tem mais de um. Se a gente colocar aqui o P, vamos colocar um font size para ele também, copiar esse daqui. Vamos colocar 24 px para o P, só para testar. Voltar lá e recarregar, nós podemos ver que todos os P's da nossa página vão pegar aquele estilo, o que é muito bom. Então esse tipo de estilo é bem melhor do que o inline style, mas ele ainda não é o ideal. Isso porque, se o nosso site tiver várias páginas, a gente vai ter que ter um elemento desse por página, e se a gente quiser alterar alguma coisa, a gente vai ter que alterar em todas as páginas. Então o ideal é a gente ter um arquivo CSS que vai funcionar em todas as páginas do nosso site. Vamos fazer isso aqui, só que uma coisa que nós precisamos fazer antes é, em vez de abrir só o arquivo aqui no Sublime, nós temos que abrir a pasta, que aí vai ficar um pouco mais fácil de trabalhar. Vou te ensinar a fazer isso. Pode fechar aqui o arquivo index.html. Agora vira aqui em File, Open Folder. Então a gente vai abrir uma pasta aqui. Aqui no desktop eu já tinha uma pasta aqui para os arquivos do curso. Eu não vou entrar nela, eu vou só clicar nela aqui e escolher Select Folder. Ele abre aqui em outra janela, vou fechar essa de trás, vou expandir essa daqui e parece que nada aconteceu, mas na verdade, se você vier aqui em View, Sidebar, Show Sidebar, aqui do lado já aparece a nossa pasta com os nossos arquivos, então se eu quiser abrir o index.html, basta clicar nele. E agora a gente pode criar pastas e arquivos por aqui. Então eu vou clicar aqui na pasta raiz do projeto, mini curso HTML, botão direito e vou escolher New Folder. Vou criar uma pasta chamada CSS. Dentro da pasta CSS, botão direito, New File. Ele já abriu aqui. Vou apertar Ctrl S para salvar. E vou salvar como style.css. Essa é a extensão dos nossos arquivos CSS. Muito bem, então vamos voltar aqui para o index. Nós ficamos agora com os dois abertos. Vamos voltar para o index, recortar isso aqui. E aqui dentro do styles.css vai funcionar exatamente da mesma maneira. A gente escreve igual a gente escrevia lá na tag style. Se ele vier um pouco desformatado assim, com a indentação errada, indentação é esse alinhamento aqui. É muito importante manter o alinhamento. Vou te ensinar um truque então. Essa parte aqui é a que está errada. Se você quiser mandar esse bloco para frente, você vai apertar Tab. Se você quiser trazer ele para trás, você vai usar o Shift Tab. Então agora, corrigi aqui a indentação, posso salvar. E aqui no index.html, já podemos remover a nossa tag style. Se a gente salvar e voltar lá, isso ainda não vai funcionar, porque não tem nenhum lugar aqui na página dizendo para ele ler aquele arquivo. Então, para isso funcionar, a gente precisa adicionar aqui uma tag link. Então o Sublime já completou aqui o atributo Hell, Style Sheet e o Type Text /CSS. Agora nós só precisamos colocar onde está esse arquivo que ele tem que ler. Ele está na pasta CSS que a gente criou agora e o nome dele é style.css. Já deve estar tudo funcionando. Para testar, vamos remover aqui essa cor roxa, vamos deixar só o tamanho 70px, o P vamos manter assim, vamos salvar e agora a gente já consegue saber se funcionou. Recarregando aqui, nós continuamos com aquele tamanho grande, só que agora ele voltou para preto e o P continua com o tamanho que a gente definiu lá. Então é assim que se trabalha com HTML e CSS. Agora para a gente chegar nesse resultado, é bem simples, é só a gente conhecer agora novas propriedades CSS para a gente conseguir chegar nesse resultado e é isso que a gente vai começar a fazer a partir da próxima aula. Eu te espero lá!